entender um pouquinho o que é o climatério, o que é a menopausa. Na verdade, está um pouquinho... Eu vou corrigir essa frase ali. Climatério é a fase que vai da transição menopausal, do início dos sintomas a partir de 40 anos de idade até 65 anos de idade. Na fase pré-menopausa, da transição menopausal, ainda existe um risco de engravidar. Então, não é bem um marco da vida, o final mesmo da vida reprodutiva, que é nessa fase as mulheres ainda precisam ter um método de anticoncepção, porque pode acontecer risco de gravidez. Mas aquela fase mais fértil mesmo, ela já termina por aí, para os 40. Depois disso já tem mais dificuldades de engravidar, mas pode acontecer, tá? Então, o climatério é essa fase, até os 65 anos de idade. Nós temos a perimenopausa que eu falei, que é a transição menopausal, geralmente antecede 10 anos da menopausa. Então, nesses 10 anos, a gente já começa a ter sintomas, que eu vou relatar a seguir. Irregularidade da menstruação, sensação de que a TPM voltou, muita irritabilidade, dor na mama, lapsos de memória, diminuição da libido, o peso já começa. Se você vem sem muito hábito ativo de atividade física, o peso já começa, a gordurinha começa a se acumular em determinadas áreas, principalmente em região abdominal, a pochete, aquele baixo ventre ali, que incomoda todas, mesmo magra, né? Acho que o meu percentual de gordura está todo ali. Então é essa fase que começa essas coisinhas. Às vezes as mulheres começam a ficar com baixa autoestima, sintomas depressivos, ansiosas. Ao invés de elas procurarem um ginecologista, elas vão para um psiquiatra. O psiquiatra não tem esse preparo, né, de conhecimento hormonal. Então, ele vai passar um antidepressivo para ela. E, às vezes, não é isso que ela está precisando. Ela fica dependente de uma medicação de tarja, né, controlada ali, tarja preta, ou esses medicamentos controlados. Passa um remédio para dormir, que não é legal. Vai dopar ela, vai fazer ela dormir, mas não vai corrigir a base. Então, assim, nessa fase, esses alertas, às vezes não é a depressão que ela está tendo. Claro que a gente vai sempre investigar, sempre é bom ter um psiquiatra por perto, mas às vezes é só a perda da progesterona, os déficits de estradiol, uma hora tá alegre, uma hora tá triste. Então são essas questões aí que começam antes da menopausa. E menopausa é o fim da menstruação e realmente ali é o fim da idade fértil, o fim da idade reprodutiva. Por quê? Porque ela teve uma falência ovariana, ela deixou de produzir os hormônios estradiol, progesterona e testosterona. Principalmente estradiol e progesterona. Ela deixou de produzir, o ovário não produz mais e precisa desses hormônios para estimular a mulher a ter ovulação, sangramento, menstruação, tá? Então, menopausa é uma data que conta a partir da última vez que menstruou, passando 12 meses, um ano sem menstruar. Os sintomas do climatério. Vamos lá. Eu já citei alguns ali, né, no decorrer da minha explicação da pré-menopausa e da menopausa. Ondas de calor, os fogachos, sudorese, elas vêm alternado com sensação de frio depois disso. Geralmente, são um dos primeiros sinais que começa a perda da produção de estradiol. Só que tem momentos, durante aquele período que antecede a menopausa, a transição menopausal, que o estradiol, como se fosse uma montanha-russa. Às vezes tem pico de produção, depois tem queda. Se a gente faz um exame só no decorrer de um ano, às vezes você pega só a queda, ou só o pico, ou pega só o pico, tá tudo normal, isso aí não é nada, porque tá calor. E não. Então você tem que ter uma avaliação mais frequente com o médico, dosagens hormonais nessa fase mais frequente, para entender o que está acontecendo. E a gente pode usar estratégias. Qual o período do mês que tu sente mais fogacho? Então vamos usar estradiol nessa fase? Vamos usar progesterona o mês todo? Então, assim, são estratégias. E lembrando que fogachos e sudorese, nem todas vão ter. Ele é um sintoma vasomotor, é um sintoma que vem para uma desregulação lá do nosso controle de temperatura central, lá no cérebro, onde algumas mulheres não vão ter fogachos. E elas acham, não tenho fogacho, não tenho sintoma de menopausa, não vou fazer reposição hormonal. E não é isso. Por ser um sintoma vasomotor, ou seja, relacionado a essa parte, né, de vasomotor, significa assim, que tem a ver com o sistema de vascularização vascular, do controle termostato nosso lá interno,
As mulheres que têm fogachos, por si só, se fazem ou não fazem reposição hormonal, elas vão ter um risco maior de doença cardiovascular, infarto vascular, AVC, hipertensão, do que aquelas mulheres que fazem ou não fazem reposição hormonal que não têm fogacho. Se não fizer reposição hormonal, vai ter mais riscos ainda. Então, o fogacho é uma indicação formal, é uma indicação que está nas diretrizes da nossa sociedade de reposição de estradiol, tá? O estradiol, ele é cardioprotetor. O estradiol, ele vai fazer a nossa proteção cardiovascular. Porque, se você pegar o histórico de irmãs, família aí, por que começa a ter pressão alta depois da menopausa? Não é assim? Não tem pressão alta lá novinha. Elas vão ser hipertensas, ficam mais gordinhas, né? Tem aquela questão de eu querendo peso, mas não é só isso. Tem a ver com a falta do estradiol. A insônia, a progesterona, ela vai auxiliar no processo do nosso sono. Então, o déficit da progesterona leva a gente a ter um sono mais leve, ao acordar da madrugada e não consegue mais dormir. E também no padrão da menstruação. Atrasa, vem 2 vezes no mês, fluxo muito intenso, começa a falhar, fica 3, 4 meses sem vir, tá? Então, isso são sintomas de climatério. Talvez aqui alguém possa perguntar, mas assim, isso tem que estar muito bem atento em mulheres mais jovens. A partir dos 30 anos, se começa a ter sintomas assim, tem que procurar um médico. Existe a menopausa precoce. Então, a menopausa precoce pode interferir, é importante, e os sintomas são muito mais agressivos, são muito mais drásticos. Mulheres que têm câncer de mama, jovens, antes da menopausa, elas vão fazer um bloqueio hormonal com o tratamento desse câncer de mama e elas vão ter sintomas de uma menopausa precoce. Mulheres que foram tirar do útero precocemente junto com o ovário, antes dos 40 anos, vão ter sintomas muito mais graves, muito mais agressivos na menopausa, muito mais intenso do que a menopausa fisiológica, aquela que chegou com seus 50 anos, 55 anos, tá? E em relação à idade, que eu esqueci de falar, a variação da menopausa pode ser de 48 até 55 anos, tá? Não tinha esquecido de falar isso. Então, dentro desse período, é o período normal. As alterações do humor, acho que, não sei, acho que todas passam por isso, passaram, estão passando, isso é incrível. Vontade de matar o marido, né? Brigas acontecem toda hora, falta de paciência com filhos ou com netos, sensibilidade à flor da pele, e o ganho de peso também é um sintoma que eu coloquei os principais. Ganho de peso preocupa muito, porque a gente quer ter um controle de peso, a gente quer se sentir bem, a gente não quer ter esse desconforto. O excesso de peso, a obesidade atrai doenças metabólicas, a gente fica mais inflamada, então a gente tem menos autonomia. Com o envelhecimento a gente vai ter mais limitação de locomoção, tá? Tudo isso é importante vocês estarem atentos. Exames básicos que vocês devem fazer. Na parte metabólica, então tem que ter avaliação do perfil lipídico, lipidograma, já inclui tudo, colesterol, as frações do colesterol, triglicerídeo, então lipidograma, tá? Glicose de jejum para rastrear diabetes, só que não basta só a glicose, nós precisamos ter insulina de jejum e hemoglobina glicada, mas principalmente glicose de jejum e insulina de jejum, porque às vezes eu tenho a glicose de jejum dentro do valor de referência normal lá do laboratório, que é até 99, mas para fins de saúde zeradinha tem que ser abaixo de 85, tá? E a insulina de jejum, ela pode estar alterada, então eu posso ter uma glicose normal e uma insulina de jejum errada, tá? E é considerada resistência insulínica. Nós vamos ter que avaliar também a parte hormonal. Então, quais são os hormônios para avaliar se está tudo certinho? Anotem aí: estradiol, estrona, progesterona, LH, SHBG. O SHBG é o carrinho que leva os hormônios para os seus lugares, tá? Para os seus receptores. Testosterona total e livre. DHT e tireoide, vou acrescentar aí a tireoide, TSH, T4 livre e T3 livre. Esses são os hormônios que avaliam toda a nossa parte hormonal, né, ligada aí à questão da menopausa.